Rafaela, eu estive na reunião agora de representantes junto com a Rosana, a Beatriz, e o pessoal elogiou bastante, viu? A nossa Cipate falou que ontem estava muito bom e falou que ela gostou da gente ter feito isso, mesmo em meio a tudo que a gente está enfrentando, a gente ter elaborado dessa forma. Eles parabenizaram bastante a gente e mandou repassar isso, então eu gostaria de estar falando aqui. Ah, que bom! Que bom, né? Aproveitando, né, que a Rafaela está aqui falando, né, em nome dos alunos, do representante, né, dos alunos do segundo módulo do curso técnico em segurança do trabalho. Essa CIPAT, ela é um projeto, é uma aula prática, na verdade, né, do segundo módulo do técnico em segurança do trabalho. Então, nós desenvolvemos com esses alunos. Então, nós fizemos lá um brainstorming, que é uma tempestade de ideias, e os alunos todos tiveram a oportunidade de expor temas para que nós pudéssemos trabalhar dentro dessa CIPAT. Então, nós fizemos uma votação, todos votaram, e o tema que venceu, digamos assim, né, e nós resolvemos trabalhar foi a saúde mental durante a pandemia e todas as implicações, né, e tudo aquilo que envolve a nossa saúde mental, envolve a nossa educação, a nossa cultura em relação à segurança do trabalho e à prevenção. Eles indicaram os palestrantes, então o palestrante Hamilton de hoje, daqui a pouco ele se apresenta, é de Serquilho, também foi indicado por uma aluna, né, do curso do Técnico de Segurança do Trabalho. Então, a maioria dos palestrantes foram os alunos que nos passaram o contato e eles aceitaram, né, e estão aqui fazendo essa CIPAT conosco. Então, nosso eterno agradecimento também aos alunos que estão, né, nessa organização juntamente comigo, porque uma pessoa sozinha não faz nada, né? E eu também tenho que repassar esses agradecimentos e o apoio de todos os professores e coordenadores que estão comigo, todos, né, na verdade, desde o planejamento, o Jefferson, a gestão, né, diretora Beatriz, Rosana, professor Fernando, todos os coordenadores, gente, nós temos muitos coordenadores, porque nós temos muitos cursos, e todos eles estão aqui participando com a gente todo dia, né, trazendo as turmas, e isso é muito importante, porque a CIPAT é justamente para quem? Para os professores, para os colaboradores e para os alunos, né? Nós somos muitos e nós precisamos ouvir, nós precisamos nos educar em relação à segurança do trabalho, em relação à nossa saúde, né? Como nós podemos melhorar a nossa saúde. Porque sem saúde não existe trabalho, né? Uma pessoa doente, infelizmente, ela não consegue trabalhar, ela não consegue desenvolver, né, as funções vitais, né, nela no dia a dia. Então, por isso que é muito importante a gente ouvir, né, sobre esse assunto e trabalhar esse assunto. Hoje eu vou chamar o palestrante Hamilton, né? Ele vai se apresentar, vai falar para vocês um pouco da trajetória dele, o que ele faz, e ele vai desenvolver o tema escuta ativa na segurança do trabalho. Eu vou pedir para que vocês participem, eu vou estar aqui lendo os comentários, perguntas, e caso, né, seja necessário, eu vou interromper um pouquinho o palestrante para fazer alguns comentários, né, e passar para ele. Então, participem, tá? Porque esse momento é um momento feito para vocês. Mais uma vez, gratidão à equipe da ETEC, os professores, gestão que presentes aqui trouxeram os alunos para participar desse dia tão importante que é a realização da CIPAT, tá bom? Então, passo a palavra agora para o Hamilton. Hamilton, tome posse. Obrigado, Renata. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a confiança por ceder o espaço para falar desse tema tão importante, que é a escutativa na segurança do trabalho. E eu fiz uma anotação aqui, que segundo vocês colocaram, foi feita uma votação entre os alunos, um brainstorm de quais seriam os temas mais importantes para que fossem abordados nesse momento, em função de tudo que estamos vivendo, e os alunos escolheram que fosse falado sobre saúde mental. Eu não sei se foi uma escolha
intuitiva ou se houve alguma pesquisa em relação a isso, mas eu gostaria de trazer um dado para vocês que me veio à mente agora conforme a Renata fazia a introdução, que saúde mental, ou seja, as questões ligadas à saúde mental hoje são a segunda maior causa de afastamento do trabalho no Brasil, ficando atrás apenas dos acidentes típicos, aqueles que acontecem na construção civil ou na indústria, quando alguém quebra um braço, quebra uma perna, corta um dedo, etc. Mas os casos de saúde mental, então, eles têm um número bastante expressivo nas causas de afastamento no Brasil, justamente porque são questões silenciosas, são questões ainda que têm muitos mitos relacionados, principalmente por desinformação, e são questões também que envolvem até certos preconceitos. Muitas pessoas ainda têm tabus em lidar com problemas do tipo síndrome do pânico, depressão e outros males que afetam o trabalhador. Síndrome do burnout, quem já teve a oportunidade de pesquisar a respeito, vai entender a gravidade disso, e quem não teve, fica mais uma fonte de pesquisa aí. São alguns fenômenos provocados principalmente pela vida moderna que têm trazido tantos danos aos trabalhadores em relação à saúde mental. Bom, pessoal, me apresentar. Meu nome é Anilton Alves de Menezes. Hoje eu sou coordenador da área de segurança do trabalho, meio ambiente e sistemas de gestão integrado, né, as normas ISO, de uma multinacional aqui em Cerquilho, a PPF-US. Eu sou formado como técnico de segurança do trabalho há 14 anos. Me formei em 2016 em uma ETEC em São Paulo. Aliás, na época que eu me formei, se chamava apenas ET, né? E tenho uma gratidão enorme pelo Centro Paula Souza, pelas ETECs, pelos professores das ETECs, porque eu digo que não só uma carreira profissional que eu tive a oportunidade de conseguir através da ETEC, mas também uma formação de valores. Eu fiz dois cursos técnicos nas ETECs. Eu sou formado também na FATEC de Tatuí em gestão empresarial. Tenho uma pós-graduação em sistemas de gestão integrado, em coach. Então, quando me veio esse tema de saúde mental relacionado à escuta ativa, tem muito a ver com a minha última área de formação, que é a área de desenvolvimento humano, mais especificamente processos de coaching. Então, estou bastante honrado em estar participando com vocês. A partir de agora, eu vou compartilhar a tela, porque eu fiz um material apenas de guia para ilustrar, para não ficar só a minha careca brilhando aí o tempo todo para vocês. Então, eu vou abrir aqui e nós vamos entrar no tema, pessoal. Um momentinho, me perdoe se eu cometer alguma gafe aqui com os recursos eletrônicos, porque eu não estou muito ambientado com o Teams. Eu uso outras ferramentas de trabalho. Estão vendo? Renata, por favor, dê um feedback, porque agora eu só estou vendo a minha tela. Sim, eu estou vendo a sua tela. Ela ainda não está em tela cheia, mas eu estou vendo. Então deve estar com um delayzinho aí. E Daqui a agora? pouco fica. Ainda não. Para mim está aparecendo cheia. Espera só um pouquinho que daqui a pouco vai. Vamos ver. Nada ainda? Nada ainda. Você consegue restaurar, minimizar e restaurar? Sim. Vamos lá. Uhum. Mas eu acho que é PDF, Renata, então ele não consegue abrir em tela cheia. Ah, consegue. É Ctrl L, se eu não me engano. Vou tentar de novo. Vamos tentar. Aqui aparece que para compartilhar conteúdo é Ctrl Shift E. Cliquei.
Habilitou? Não estão vendo a minha tela? Só um momento. Ele tem um delay mesmo. É um pouquinho largo. Vídeo, então, impossível compartilhar. Porque o vídeo vem numa velocidade, né? Para mim e para os alunos não vai. Tenta compartilhar o seu desktop. A sua área de trabalho, que às vezes é melhor. E eu faço isso naquele mesmo ícone, né? Só que daí você clica passada. nele e ele vai dar as opções para você. Clica onde, perdão? Clica no compartilhar conteúdo e ele vai dar as opções para você. Aí você coloca que você vai compartilhar a sua área de trabalho. Acho que é uma das primeiras opções. Isso. Selecionei. Isso. Agora, eu acho que você consegue colocar no PDF, mas vai lá por baixo. Uhum. Agora vocês estão me vendo? Eu estou vendo a sua tela. E agora? Espera aí. Você tem que clicar naquele do arquivo em PDF. Agora você já pode clicar no arquivo. Então, na minha tela ele já está, para mim já está aberto aqui. Já tá? Vamos esperar então um pouquinho. Aqui para ele. Voltou para você? Que triste. Oh, perdão, pessoal. Mas se você quiser mandar a apresentação para mim, eu consigo abrir. Só um momento. Aqui está aparecendo agora. Que estranho. Agora eu estou vendo sua tela, sua área de trabalho. Tá vendo? Tô. E agora? Vamos lá. Espera aí, daqui a pouco já aparece. Ainda não. Silêncio assustador. Vai lá, pessoal, ajuda ele aí. Quem Ó, tá aí isso. Agora está aparecendo. Eu acho, se me permite uma sugestão, é mais fácil cancelar o compartilhamento e iniciar de novo compartilhando só o arquivo do PDF. É mais fácil, eu acho. Porque ele não tem apresentação em PowerPoint, então ele não vai ficar em tela cheia mesmo, né? Eu fiz em PDF. mas não tem problema, se ficar daquele jeito, a gente consegue ver também. Pode deixar daquele jeito. Nada ainda? Agora está. Por enquanto, não. Apareceu daquele mesmo formato, mas assim a gente consegue visualizar. Mas a gente consegue ver assim, Anilton. Pode ir. Tá ótimo. Vocês estão vendo a tela cheia? A gente tá vendo na tela normal. Mas estão vendo a capa do material? Tá, a apresentação está aberta. Então tá bom, deixa eu só abrir aqui, eu vou expandir. E agora? Agora está em tela cheia. Ok. Podemos dar sequência então, pessoal? Renata? Pode sim, Hamilton, pode sim. Sim, estava com o microfone desligado, desculpa. Então tá bom. Agora, oficialmente, né, pessoal, a importância da escuta ativa na segurança do trabalho. Bom, aqui um pouco
do meu currículo, já me apresentei para vocês, então vamos direto ao que interessa. Bom, pessoal, para a gente falar de escuta ativa, é muito importante que a gente entenda pelo menos um pouquinho de como funciona o processo da comunicação. A Renata, como professora de marketing, deve conhecer bastante essa teoria de comunicação. Então, me perdoe se eu fizer alguma gafe, se eu cometer alguma gafe, e complemente, por favor, se sentir falta de alguma coisa. Mas, basicamente, pessoal, um processo de comunicação, antes da gente falar de escuta, né, a gente precisa entender algumas formas de comunicação. E a comunicação, ela somente se dá quando você tem um emissor e um receptor da mensagem, ou seja, alguém que está comunicando algo e do outro lado alguém que está recebendo essa mensagem. Até aí, beleza, é uma situação aparentemente simples. Porém, começam a surgir alguns desafios na comunicação quando a gente gera a mensagem, porque, principalmente uma mensagem falada, por exemplo, nem sempre eu consigo me expressar de uma maneira tão clara em que o outro compreenda exatamente o que eu quis dizer. Então, no processo de comunicação, nós temos uma mensagem, essa mensagem ela é codificada através da fala ou outras formas de comunicação, como a fala, o gestual, expressões faciais e assim por diante. Ela é transmitida através de um canal de comunicação, e esse canal pode ser direto, né, a pessoa face a face, mas, por exemplo, como aqui estamos nos comunicando por uma videoconferência, eu não faço a menor ideia de como vocês estão me vendo, por exemplo. E do outro lado, o receptor da mensagem, ele recebe essa mensagem, seja por qual canal for, e ele vai decodificar. E o que é decodificar a mensagem? Está aí uma das partes muito importantes. Essa decodificação é a forma como ele vai entender, interpretar, absorver o que você está tentando transmitir como mensagem. Só que qual que é o grande desafio disso? Porque do outro lado, quando a gente se comunica, existe uma pessoa que tem muitas vezes outras crenças, outros valores, outro nível de entendimento, outra formação acadêmica, educacional, moral, religiosa, enfim, uma série de outras características diferentes das suas, que de repente a mensagem que você está tentando passar e que para você é extremamente claro, para o receptor ela não é tão clara assim, porque ele vai filtrar essa mensagem por todos esses fatores que eu citei, de crenças, valores, de formação acadêmica, de formação social, familiar e assim por diante. Então, nem sempre a mensagem que eu passo é a mensagem que chega. E outra questão que pode acontecer no processo de comunicação são ruídos. E quando a gente fala de ruídos no processo de comunicação, não estou falando de ruído físico propriamente dito. Por exemplo, eu estou falando e alguém batendo uma lata atrás de mim. Pode até ser esse ruído. Mas os ruídos de comunicação, eles estão ligados aqui nesse sentido a fatores externos que prejudicam, que dão que permitem outra interpretação em relação ao que eu estou falando. Por exemplo, ruído de comunicação. Nós hoje estamos aí, para quem está acompanhando os jornais, nós estamos falando sobre a possibilidade da vacina, da vacina para o Covid. E aí existem correntes de pensamento que estão totalmente favoráveis à vacina e tem correntes de pensamento que são totalmente contrárias à vacina. Então, imagine que você está recebendo um input, uma informação de que, olha, você precisa tomar a vacina por esse e aquele motivo. Só que, ao mesmo tempo, você tem as mídias sociais, você tem a sua família, os seus grupos de relacionamento, enfim, as pessoas mais próximas a você, o seu trabalho, dizendo que você deve tomar, o que você não deve tomar, não deve tomar. E aí, o que a gente chama de ruído na comunicação são aquelas outras mensagens
que inicialmente não fazem parte da conversa direta, né, entre o emissor e o receptor, mas que causa dificuldades em entender a mensagem original. E aí o que acontece? Quando existe um emissor, um receptor e uma transmissão de mensagem, como que é a forma que eu consigo identificar se a pessoa para a qual eu estou me comunicando, se ela entendeu a mensagem? Através do feedback, da retroalimentação. E aí que a gente percebe o quanto que a nossa comunicação é eficiente ou não. Porque imagine que eu faça uma pergunta para uma pessoa, num exemplo bem simples, e essa pessoa ela tem duas opções de resposta, é sim ou não. Então, eu quero crer que se eu fui claro o suficiente para fazer a minha pergunta, a resposta também será feita de maneira clara. Por exemplo, eu pergunto pessoal, será que todos vocês repararam que hoje choveu à tarde, por exemplo? Eu estou imaginando uma resposta, ou vão falar que sim, repararam, ou que não, repararam. Mas, de repente, você não entendeu a minha pergunta, porque você vai falar, depende, porque aqui em Tatuí choveu, mas em Serquilho não. E em São Paulo está chovendo até agora. Ou seja, aquela informação, aquela pergunta que eu fiz, que para mim era clara, para a pessoa do outro lado, faltaram muitos dados. Faltou basicamente eu falar de onde que eu estava falando, de qual período do dia que eu estava falando, por quanto tempo eu quis dizer se choveu, e assim por diante. Então, percebam que, para mim, a pergunta era óbvia, mas óbvia porque eu tinha, além daquilo que eu falei, eu tinha várias outras informações na minha mente, mas eu não transmiti na hora de emitir a mensagem. Então, o receptor, ele tentou interpretar da melhor maneira possível e reproduzir uma resposta. Daí a gente percebe quantos problemas podem haver de comunicação, porque a mensagem nasceu incompleta, nasceu errada. Mais à frente eu vou falar disso, o quanto de impacto que causa na segurança do trabalho esse tipo de falhas, de gaps, de buracos na comunicação. Então vamos avançar mais um pouquinho, pessoal. Alguns tipos de comunicação que a gente se depara no dia a dia. Nós temos comunicação escrita, comunicação oral, comunicação não verbal, a comunicação por olhar, a comunicação por gestos e a comunicação pela postura corporal, né? Agora, percebam que uma das coisas bastante difíceis de que a gente consiga fazer e nós não percebemos quando estamos nos comunicando é dar coerência na nossa comunicação. Por mais simples que pareça, vou trazer aqui um exemplo para vocês. Eu tenho certeza que se a gente pudesse estar aqui numa reunião presencial, que teria uma interação diferente, mas se a gente fosse pedir exemplos de quantas vezes você disse uma coisa querendo dizer outra, na comunicação oral, por exemplo. E aí, pessoal, é muito fácil perceber isso, porque a sua comunicação pela postura, né, a sua comunicação postural, o seu comportamento, ele vai dizer o contrário. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine se falando com uma pessoa e essa pessoa, na hora que você parou ela para conversar, você percebe que ela está impaciente, ela está meio com pressa. E aí você fala, olha, eu preciso falar com você 5 minutinhos. Essa pessoa fala, tem que ser agora, eu tenho um compromisso. E você responde, não, tem que ser agora sim, porque eu preciso de uma resposta agora. Eu posso propor um desafio para vocês. Observem essa pessoa, ela vai estar falando com você de frente, com o rosto, muitas vezes, olhando para você, olhando para o chão, e o pé dela está na direção da porta de saída, ou do corredor que dá acesso para fora, ou para a direção que ela pretendia ir. Por quê? Porque, embora na comunicação oral ela pode ter até falado para você, diz logo o que você quer, o corpo dela, porque a mente dela está dizendo, vai embora logo, você tem outro compromisso, não é essa a sua intenção. E, às vezes, o que acontece, por exemplo, no ambiente de trabalho, quando a gente percebe esse tipo de situação? A gente acaba se tornando o inconveniente, né? O chato, a pessoa que não tem simancol, porque não percebe esse tipo de sinais. Não é usual para nós observarmos a comunicação além da oral.
Outra falha que a gente percebe muito no ambiente corporativo, e aí fica o alerta para vocês, futuros técnicos de segurança do trabalho ou técnicos em administração, e eu não sei se tem mais algum outro curso participando. Gente, a comunicação escrita no ambiente de trabalho hoje, eu posso garantir para vocês que você é julgado o tempo todo e ele, de repente, o seu progresso profissional na empresa, ele está sendo avaliado dia a dia pela simples forma como você escreve um e-mail. E o que eu posso dizer para vocês, hoje, ocupando um cargo de coordenação, gerência, eu converso com muitos colegas, muitos pares na empresa, e a gente discute até essa preocupação. Como a gente atualmente tem muitos estagiários na empresa, como a gente pega e-mails com erros crassos assim de português, erros de concordância, siglas, abreviações que são usadas no WhatsApp, no dia a dia, sabe? E num meio corporativo, principalmente se você for para um mercado mais tradicional, uma indústria, ou uma empresa, por exemplo, do ramo financeiro, ou qualquer empresa mais convencional, isso chama muito atenção dentro da empresa. E às vezes é até triste ver alunos de curso superior, ver alunos de cursos técnicos que estão estudando e você percebe ou que falta base mesmo na forma de se comunicar de maneira escrita, ou simplesmente falta atenção, falta perceber o ambiente. Então fica esse feedback para vocês, esse alerta. A comunicação escrita pesa muito. A comunicação não verbal, pessoal, essa é outra forma de comunicação que existe, ela é muito sutil. E eu digo para vocês que para um técnico de segurança é uma das coisas mais traiçoeiras que pode haver. Outra dica para a galera. O que é a comunicação não verbal? Principalmente para nós técnicos, são aqueles exemplos ou aquelas lições que a gente dá sem falar nada. Como, Anilton, isso acontece? Imagine que você saia de uma sala e você acabou de dar uma palestra, um treinamento, falando da importância de não usar celular enquanto dirige ou enquanto caminha pelas áreas internas da empresa. E aí você sai da sala, você tenta convencer o pessoal de que não pode usar porque existem riscos, etc. E aí o que acontece assim que termina a reunião, assim que termina a palestra, ou DS, ou treinamento, você sai da sala, vai embora para a sua sala, para o local que você fica dentro da empresa, e aí você tira o celular do bolso, vai andando 100, 200 metros com o celular no ouvido ou digitando mensagens. E essa é uma forma de comunicação, ou seja, você está passando uma mensagem totalmente incoerente com aquela mensagem oral ou com aquela mensagem escrita que você acabou de passar. Você está contradizendo tudo. E aí tem uma frase muito importante aqui que vocês deveriam gravar, que a palavra cativa, mas o exemplo arrasta. E nós, principalmente na área de segurança do trabalho, nós nos comunicamos muito de maneira não verbal, pela nossa postura, pelo nosso jeito de andar, pelo nosso jeito de se vestir, pelo nosso jeito de tratar as pessoas, pelo nosso jeito de se comportar. Então, eu digo que é uma profissão que tem telhado de vidro, porque a gente tem que ser exemplo. E é um cuidado enorme, porque exige um autopoliciamento muito grande. Outra forma de comunicação é a comunicação por olhar. Quem aqui é um pouco mais velho, talvez um pouco da minha geração, ou mais ou menos por aí, sabe que quem eram especialistas nisso eram os pais de antigamente, né? Porque às vezes a criança, eu falo que eu me lembro do meu pai, muitas vezes eu estava aprontando alguma coisa, ele olhava para mim torto, eu já, opa, é hora de parar, senão o bicho vai pegar. Ou às vezes meus pais estavam conversando com outro adulto, eu passava no meio, meu pai dava aquela olhada feia, eu já pensava, o bicho vai pegar para o meu lado. Mas esse tipo de comunicação ainda acontece hoje. Acontece hoje entre os casais, acontece hoje no ambiente de trabalho. Outra situação curiosa, onde acontece muita comunicação por olhar? Em reuniões dentro do ambiente de trabalho, em auditorias, porque às vezes você está com um colega sendo auditado,
você é perguntado por algo, você olha para o colega, ele desvia o olho, roda o olho para tudo quanto é lado, você já entende, esse assunto vai dar BO. Bom, comunicação por gestos, né? Aquelas pessoas que falam com as mãos. E aqui vem outra dica importante para principalmente o pessoal da área de segurança do trabalho e outras áreas também. Os grandes líderes da humanidade até hoje, eles tinham um poder de convencimento muito grande. E notem que todos eles falavam com as mãos, falavam por gestos. Alguns líderes mais autoritários falavam com gestos fortes, firmes, sempre impositivos, demonstrando ali para o subconsciente das pessoas força, convicção. Líderes mais carismáticos, por exemplo, como Barack Obama, se vocês observarem os discursos dele, o Papa Francisco e outros desses líderes carismáticos, eles falam com gestos bem suaves, leves, sempre no sentido de abrir as mãos para dizer o quê? Vocês todos estão comigo, eu estou com todos vocês. Então, a comunicação por gestos é muito importante. Quem tiver curiosidade depois de estudar um pouco mais esse assunto, para nós da área de segurança do trabalho, que muitas vezes a gente precisa trabalhar com a persuasão, é muito bacana conhecer algumas técnicas a respeito disso. E a comunicação pela postura, pessoal, postura corporal. Por exemplo, eu estou falando aqui, já me curvei um pouco para frente, aí eu me policio, eu inclino o corpo para trás, adoto uma postura mais ereta, talvez aí eu passe um pouco mais de firmeza, um pouco mais de objetividade no que eu estou falando, só pela minha postura corporal. Quando eu me aproximo da tela, assim, jogo os braços casualmente em cima da mesa e estou falando com vocês, eu estou adotando uma postura mais descontraída, como se o assunto denotasse que fosse um assunto, vamos dizer assim, não tão sério, não tão rigoroso. Então, essas são algumas formas de comunicação. Existem estudos e mais estudos a respeito delas, mas eu achei importante dar só uma pincelada para, de repente, aguçar a curiosidade de alguns. Bom, pessoal, agora os tipos de escuta, né? Eu falei as formas de comunicar, ou seja, nós transmitindo a mensagem. Agora eu vou falar vou começar a entrar no tema desse nosso trabalho, que é quando nós estamos do outro lado da conversa, quando nós estamos no papel do receptor. Algumas literaturas dizem que nós temos 3 tipos de escuta. A escuta fechada, a escuta científica e a escuta empática. Pois bem, pessoal, o que seria a escuta fechada? Eu digo para vocês que essa é uma das piores escutas que a gente pode cometer, um dos piores tipos de escuta que a gente pode cometer. Vou dar um exemplo. Imagine que alguém chega para perguntar alguma coisa para você cheio de dúvidas. Ou melhor, para pedir a sua opinião. A pessoa fala assim, nossa, eu estou com uma dificuldade no trabalho porque quebrou o vaso que eu... é só você pegar cola e colar e passa uma fita e tal. Ou seja, a pessoa nem terminou de falar e você já tinha uma resposta pronta para dar. Por que eu digo que essa talvez é o pior tipo de escuta que possa haver? Porque você corta toda a possibilidade de comunicação eficiente. Você corta toda a possibilidade de aprender e de ouvir o que a pessoa tinha de fato para falar. Vou dar outro tipo de escuta fechada. Quando alguém chega para você, no ambiente de trabalho, no dia a dia, em casa, e fala para você assim, nossa, estou com uma dor aqui no ombro terrível, eu acordei assim. Aí você fala, isso não é nada. E eu que estava com uma dor de cabeça terrível ontem, tive que tomar 3, 4 remédios, tá? E até agora não passou. Percebam que falta de empatia violenta. Gente, isso acontece demais no ambiente de trabalho. É como se as pessoas já estivessem tão fartas, tão cheias dos seus próprios problemas, ou tão cheias de si mesmo, que elas não têm espaço para ouvir o outro. E isso é extremamente comprometedor, porque isso compromete, primeiramente, qualquer tipo de resultado positivo que você pudesse ter. E quando a gente fala de segurança do trabalho, isso compromete
principalmente o vínculo de confiança que nós, técnicos de segurança do trabalho, precisamos criar com o outro. E isso não vale só para quando a gente está se relacionando com o pessoal operacional, aquelas pessoas que normalmente a gente tem que ditar as regras ou ditar como a coisa vai funcionar. Isso vale entre pares. Às vezes você vai conversar com alguém de uma área de coordenação, você vai conversar com um chefe de um departamento, você vai conversar com alguém da área da qualidade para discutir algum tema, seja lá o que for. E quando você vai com a resposta pronta, eu posso dizer para você, posso garantir que você vai sair mais pobre dessa conversa do que você entrou, porque normalmente se perde uma oportunidade incrível de aprender ou de pelo menos sair com uma dúvida que vai te estimular a crescer, que vai estimular a buscar um outro conhecimento, a desenvolver uma outra perspectiva a respeito do tema e aí você evoluir profissionalmente e pessoalmente. Um outro tipo de escuta, essa é bastante interessante. Ela é mais técnica, mais pragmática, mas ainda não é a melhor, mas já é melhor do que a escuta fechada, que é a escuta científica, pessoal. O que é a escuta científica? É aquele tipo de escuta que as pessoas estão contando alguma coisa para você e você está pensando em dados, fatos, números para comprovar ou desmentir o que a pessoa está falando. E olha que curioso, nós técnicos de segurança do trabalho, nossa atividade ela é muito pautada por normas, por regulamentos, por níveis de tolerância, ou seja, é sempre um quadradinho em que a gente pode atuar, em que a gente precisa atuar. Então, imagine um profissional, um operador de máquinas, e no ambiente que ele trabalha, ele tem que usar o capacete, ele tem que usar uma roupa de manga comprida, aquelas roupas grossas, né? Aquela com tecido grosso, de brim, ele tem que usar o sapato de segurança e aí colocar a luva e uma série de coisas. E aí, esse cara chega para você porque está num dia qualquer. Nós queremos perseverar juntos. Por isso, nos fortalecer, Senhor. Estão me ouvindo? Sim. Então, pessoal. Sim, estamos te ouvindo. Então, imagine. Foi um ruído, viu, Hamilton? Tá bom. Obrigado. Imagine esse exemplo que eu tenho. Um dia qualquer de outubro, 33 graus a temperatura ambiente e o cara de capacete, roupa de brim, manga comprida, sapato de segurança, óculos, protetor auricular, tudo que tem direito. E o ambiente de trabalho na empresa é extremamente quente, um calor bastante desconfortável. E aí esse cara chega lá na porta da sua sala, toque, 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 segurança do trabalho? Meu, precisa... Tá muito calor dentro. E aí ele começa a falar, tá calor, e aí ele começa a reclamar para você, nossa, tá calor demais, etc, vou passar mal desse jeito, isso e aquilo. E aí você, técnico de segurança, você pensa um pouquinho, estufa o peito e fala, olha só, existe uma norma, a NR15, e o anexo 9, se eu não me engano, o 3 da NR15, que fala de calor, e aí tem um limite de tolerância, que é o índice de bulbo úmido do termômetro de globo, e lá fala que você pode trabalhar até X graus na temperatura, e a temperatura lá do seu setor não passa de 35, portanto, você não tem que ficar reclamando porque a condição é essa mesma. Olha que escuta interessante que você proporcionou agora, a tal da escuta científica, porque você ouviu o que a pessoa falou, você ouviu os argumentos dela e você refutou com a mais linda base teórica que existe. Pergunta, resolveu o problema dela? Pergunta, o problema dessa pessoa não é um problema real, independente de que exista uma lei aqui ou acolá que determina um limite para cima ou para baixo e aquele cara está dentro ou fora desse limite? Mas a pergunta a ele não tem um problema de fato, porque 33 graus é calor pra caramba dentro de um barracão, às vezes todo fechado, de zinco, sem ventilação,
e com uma roupa quente para burro. Então, o que eu quero dizer com vocês? Às vezes, a escuta científica, ela é muito importante para o técnico de segurança, porque ele precisa saber ponderar, ele precisa ter base, a base das legislações, das normas, mas ela tira totalmente a empatia, às vezes, do que se está ouvindo. E falando em empatia, eu vou para o terceiro nível de escuta, que eu considero hoje que é a mais eficiente e nos tempos atuais, e principalmente quando estamos falando de saúde mental, a escuta é empática, pessoal. A escuta empática é aquela que eu desligo qualquer nível de julgamento e eu me coloco apenas a ouvir o que o outro está dizendo. É como se eu, ao invés de ficar do lado contrário do outro na comunicação, eu vou para o lado dele, passo o braço por cima dos ombros dele e digo, fala que eu te escuto. Aí vamos voltar para o exemplo que eu acabei de dar. O trabalhador lá que veio reclamar para você de calor e tal, e você se colocou a ouvir, e você se colocou a pensar, poxa, realmente, tá calor pra caramba, tal. E aí você mentalmente começa, bom, ali, embora é uma área que, pela legislação, pelo nível de tolerância, não é uma situação insalubre, mas termicamente é desconfortável. E aí esse trabalhador, ele conta lá a história dele, ele se lamenta e tal. Vou dar um exemplo muito bobo. Aí você fala assim, tá bom, vou até lá com você na fábrica para ver o que está acontecendo. E aí você vai até lá, e lá ele te conta um pouco mais as dificuldades dele. Aí provavelmente ele vai dar alguma sugestão, que deveria fazer isso ou deveria fazer aquilo. E você começa a notar o que ele falou, e aí você termina a conversa dizendo assim, poxa, realmente eu entendo o que você está passando. Vamos fazer o seguinte, talvez eu vou precisar de mais tempo, talvez a gente não vai ter recursos para resolver tudo o que você falou agora, mas como que eu poderia te ajudar nesse momento? Olha, eu posso garantir para vocês que normalmente esse trabalhador ele também não tem uma solução para aquele momento, mas ele vai ficar tão aliviado com o fato de você ter ido até lá, tê-lo ouvido, ter anotado as queixas dele, claro, desde que você seja sincero, anote e depois vá buscar alguma solução, que muito provavelmente ele vai se dar por satisfeito só dessa atenção que ele teve, e ele vai voltar para o trabalho, vai suportar um pouquinho mais o calor, o desconforto, porque ele foi ouvido. E aí, pessoal, eu vou entrar no próximo ponto. Quando a gente estava falando de saúde mental, estamos falando aqui, entrando no tema escuta ativa, existem 3 necessidades emocionais do ser humano. Isso é muito importante, pessoal. O ser humano, ele precisa pertencer, ele precisa se sentir pertencido, ele precisa sentir que ele pertence a algo. Já perceberam que a grande maioria das pessoas, além do ambiente familiar, ou seja, pertence a uma família, pertence a uma empresa, vocês, por exemplo, hoje pertencem a um grupo diferente de pessoas, um grupo de pessoas que estudam, e há um subgrupo de pessoas que estudam na ETEC Sales Gomes. Então, e aí vocês se sentem diferentes por isso. Muito provavelmente, a essa altura, se não fizeram, ainda vão fazer umas camisas específicas do Sales Gomes. Mas aí não basta que essa camisa seja específica do Sales Gomes. Ela tem que ser da turma a qual vocês fazem parte. Segurança do trabalho, administração, manutenção mecânica, seja lá qual for o curso. Por quê? Porque o ser humano ele tem necessidade de pertencer a um grupo. Saber que ele tem outras pessoas que olham por ele e que ele é importante no meio de outras pessoas. Normalmente, vocês podem perceber a importância disso. Qual o principal sintoma da depressão, pessoal? Que é uma doença séria hoje em termos de saúde mental. Talvez um dos principais sintomas da depressão, que você percebe que alguém está num quadro depressivo, é o isolamento. Normalmente as pessoas depressivas, elas buscam isolamento, elas não querem estar pertencendo a um grupo, seja porque elas não se sentem merecedoras, seja porque elas não se sentem capazes, enfim.
algum distúrbio, algum bloqueio está ocorrendo ali em que faz com que ela se desgarre do grupo. Então, percebam que o oposto da depressão, a alegria, a felicidade, um estado de espírito pleno, sadio, ele se dá quando a gente está no meio dos amigos, quando a gente está interagindo com outras pessoas, quando a gente está participando de grupos, de equipes e está todo mundo na mesma vibe lá, nosso astral muda. Por quê? Porque nós temos necessidade emocional de pertencer. Uma segunda necessidade do ser humano, o direito de errar, pessoal. O que é o direito de errar? Eu poderia dizer para vocês que o direito de errar está ligado principalmente à questão de críticas. Nenhum de nós aqui gostamos de ser criticados. E principalmente as pessoas normais, e aqui eu vou falar das pessoas normais, porque tem que tomar um cuidado com isso, por exemplo, porque quando a gente vai para o meio político ou algumas áreas, quando a gente vê tanta corrupção, vê tantas pessoas errando, e essas pessoas elas querem o direito de errar, mas não porque elas vão se penalizar demais pelo erro, mas porque elas querem ter o direito de continuar errando sem serem julgadas. Então, não é desse direito de errar que eu estou falando. Eu estou falando daquela pessoa normal, séria, responsável, que ela erra e ela mesma se sente culpada. Ela se sente, às vezes, incapaz, ela se sente fracassada quando comete um determinado erro. E para esse tipo de pessoa, uma das coisas mais difíceis que pode acontecer é quando os outros de fora vêm e esfregam ainda mais o erro dela na cara dela, apontam ela com aquele tipo de gente, sabe, que limpa até o canto da boca para apontar o erro dos outros, assim, como se desse prazer a ele apontar o erro dos outros. Então, pessoal, isso dói demais, né? Quando a gente vai para o ambiente de trabalho, nós, técnicos de segurança, qual é o momento que a gente lida com o erro das pessoas com a maior frequência? Quando a gente vai fazer uma análise de acidente. Normalmente, quando a gente vai fazer uma análise de acidente, a gente se depara com algum tipo de erro. Seja o trabalhador que errou e acabou se machucando, às vezes um erro da manutenção, que não fez uma atividade como deveria ter feito, ou com o cuidado que deveria ter feito, e aí ocasionou um acidente, e às vezes um erro do gestor, que por gerir mal a atividade ou a mão de obra, acabou resultando em um acidente. E aí, pessoal, de novo, nós estamos falando aqui de pessoas de boa índole, né? Partindo do pressuposto que todo mundo tem uma boa índole, honesta e correta. A pior coisa que tem quando você vai investigar um acidente, por exemplo, você vai conversar com o acidentado e a pessoa está lá com uma mão enfaixada, um braço quebrado, alguma coisa, e você começa a apontar todos os erros dela. Olha, mas também você não seguiu o procedimento, você não usou o EPI, você isso, você aquilo, você... E aí, beleza, a gente começa a apontar todos os erros dessa pessoa. Isso acaba com a autoconfiança dessa pessoa, isso às vezes fere a dignidade dessa pessoa no ambiente de trabalho. Então, fica outra dica para vocês. Nós, como técnicos de segurança, nós não procuramos culpados, muito menos apontar erros dos outros. Nós procuramos achar causas dos eventos e corrigir falhas. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando eu saio para procurar culpado, quando eu estou investigando acidente, eu vou fazer uma investigação criminal. Eu vou acusar alguém, eu vou condenar alguém, mas eu não vou resolver o problema. Então, nós como técnico, nós temos que procurar falhas, nós temos que entender o motivo das falhas, nós temos que entender quais dificuldades, quais lacunas houve ali naquele evento para que a gente corrija. Não importa necessariamente quem errou. Claro, nós estamos falando aqui de erros não intencionais. Eu faço questão de frisar isso. E uma terceira necessidade emocional do ser humano é ser ouvido na essência, pessoal. O que é ser ouvido na essência? Todos nós aqui gostamos de quando estamos contando algo para alguém, nós estamos contando um problema,
ou contando alguma conquista pessoal, ou contando alguma dificuldade pela qual passamos ou estamos passando, nós gostamos que as pessoas nos olhem com brilhos nos olhos, né? Nós gostamos que as pessoas olhem para nós e se motivem, se emocionem com o que nós estamos dizendo. É muito ruim quando estamos falando algo para alguém, principalmente aquelas coisas relacionadas ao coração, sabe? E aí você percebe que a pessoa do outro lado deu a menor ideia. Vou dar um exemplo, mais um exemplo para você. Imagine você estar andando de carro com uma pessoa, namorado, marido, mulher, filhos, etc. E aí você tá contando para a pessoa, nossa, hoje eu tive um dia muito legal, porque no trabalho me aconteceu uma coisa, meu chefe me chamou na sala, e aí ele elogiou meu trabalho, ele disse que está muito satisfeito com o que eu estou fazendo, etc. e tal. E aí, de repente, a pessoa te corta e fala, nossa, lembrei, esqueci de comprar o arroz. Eu tenho certeza que quem já passou por isso sente uma raiva, sente uma sensação de que assim, poxa, esse filho da mãe não está ouvindo, não ouviu uma palavra do que eu falei, não está nem aí para o que eu estou contando e tal, e ali você vai ficar pé da vida com a pessoa. Por quê? Porque nesse momento ela feriu uma das suas emoções, que é essa emoção de falar, essa emoção de ser ouvido. É como se a pessoa tivesse transgredido essa regra interna que a gente determina que quando a gente fala, todos precisam nos ouvir. E aí, pessoal, quando a gente vai para o ambiente de trabalho para falar disso, algumas armadilhas para o técnico de segurança. Técnico de segurança, ele sai para campo, às vezes, mesmo recém-formado, com mais tempo de carreira, principalmente aqueles mais experientes já, né? Ele sai achando que ele é a última bolachinha do pacote, que ele é o cara que sabe tudo, que ele conhece tudo, porque ele tem as NRs debaixo do braço, ele escreve procedimento, ele faz análise de risco, ele faz APR, ele faz ATR, ele dá treinamento, ele é virado no giraia, ele sabe tudo. E aí, quando ele vai a campo, no ambiente de trabalho, às vezes ele comete o erro gravíssimo, que é perguntar as coisas para as pessoas, não esperar a resposta, responder e concluir o assunto. Ou seja, ele pergunta o que aconteceu, ele não ouve a resposta, ele define a causa e determina o que deve ser feito para corrigir. Gente, isso é a morte para o técnico de segurança. Não para o técnico de segurança, né? Isso é a morte para um resultado produtivo no ambiente de trabalho. E por que, pessoal? Deixa eu voltar ainda naquele slide antes de entrar nesse que eu passei. Por que que isso é a morte para o ambiente de trabalho? Pelo simples motivo, pessoal, que quando a gente vai a campo, nós não somos os especialistas daquele ambiente. Quando a gente vai fazer uma análise de risco numa máquina, num determinado setor, nós não somos os especialistas nesse ambiente. Os especialistas estão lá. Nós, quando muito, nós somos bons técnicos que conhecem o que a legislação diz e nós temos um poder de observação, porque somos treinados a isso, nós temos uns instintos de defesa, vamos dizer assim, e de procurar riscos, de observar os detalhes, às vezes, nem todos, às vezes mais aguçados do que as pessoas que estão na área. Simplesmente, e justamente porque quando a gente vai para dentro de uma fábrica, por exemplo, nossa preocupação não é operar a máquina, não é produzir, é justamente observar como que essa operação acontece, como que essa produção acontece. Então, quando um trabalhador vem contar para nós como que é a atividade dele, como que ele está produzindo, como que ele está operando a máquina, nós estamos ouvindo aquela informação e estamos captando dali aqueles pontos que nos interessam, aonde tem risco. Anilton. Oi? Vou compartilhar com você alguns comentários, né? Porque essa questão da escuta, né?
Tem causado aqui, ó, vários comentários, né? Perdão, folguei e não abri espaço. Não, mas eu vou colocar que foram comentários bem bons, né? Então, por exemplo, ó, já aconteceu isso comigo, de não ser, né, escutado, de não ser ouvido e me sentir desrespeitada. E aí também tem, ó, quando acontece, chega a passar uma sensação de abandono, de solidão, ficar falando só. E aí, outro, isso acontece muito. Faz a pergunta, já responde a própria pergunta, dá até raiva. Então, olha só como mexe com a falta da escuta mexe com as emoções das pessoas, né? Exatamente. E agora uma coisa até para a gente aprender, para a gente saber lidar um pouco com isso, algumas pessoas que colocaram aí que se sentem abandonadas, sentem raiva, falta de respeito, percebam o seguinte, que do outro lado tem apenas um ser humano que gosta e precisa ser ouvido tanto quanto você, mas que não aprendeu que precisa também ouvir. Então, depois eu vou falar uma metáfora aqui e vocês vão entender o que acontece. Mas, pessoal, essa questão da escuta ativa, ela é muito difícil de se praticar. E eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui, quando a gente fala disso, tanto que só veio exemplos aí, Renata, de pessoas que se sentiram mal por terem passado por isso, mas sendo a figura do comunicante. Mas a gente, às vezes, não percebe quando que a gente comete isso sendo ouvinte. Sendo ouvinte, exatamente. Só para posicionar você também, Anilton, nós temos vários cursos aqui. Logística, RH, ADM, Eletrotécnica, Edificações. Se eu não citei algum, vocês podem escrever no chat que eu já comento também. E são interessantes essas áreas, né? Principalmente nas áreas de gestão, porque vão estar trabalhando com pessoas, né? Ouvindo pessoas, né? Não são somente processos, né? Então, são pessoas, são necessidades, e essa escuta realmente se faz muito importante. Exatamente. Muito obrigado pela contribuição, Renato. Então, pessoal, avançando mais um pouquinho. Olha, a escuta ativa na segurança do trabalho, ela deve ser praticada, pessoal, e deve ser praticada por nós até como mais uma forma técnica para que nós possamos executar a nossa atividade. E eu posso dizer para vocês, eu tenho 15 anos na área e hoje, para mim, já às vezes também é um desafio fazer isso, porque e muitas vezes eu sou engolido pela rotina, eu sou engolido pela minha experiência, e às vezes a gente acha que já sabe as coisas, que já domina determinado assunto, e essa é uma grande armadilha. Por quê? Porque aí as respostas já ficam prontas na nossa cabeça. As pessoas vêm falar alguma coisa, e aí o que eu aplico? Escuta científica, ou pior, a escuta fechada. Eu, às vezes, cometo esse erro, pessoal. É claro que é uma questão de tomada de consciência. Se eu sei que, às vezes, eu cometo eu chamo isso de erro, se eu sei que eu cometo isso algumas vezes, eu preciso me policiar para que eu aprenda simplesmente a respirar e ouvir. Provavelmente vão vir coisas que você nem esperava, vão surgir situações que você não havia pensado. Então, aqui, galera, na segurança do trabalho, como que a gente vai aplicar a escuta ativa de maneira prática? Na investigação de acidentes. Por quê? Quando eu vou investigar um acidente, eu preciso ouvir todas as pessoas envolvidas, direta ou às vezes indiretamente, porque as causas do acidente, elas vão estar escondidas nas histórias que as pessoas contam. Então, se eu não me presto a ouvir com muita atenção o que as pessoas estão falando, normalmente eu tiro conclusões e aí eu tomo medidas, eu elaboro ações que não vão ser eficazes para que eu corrija o problema e evite a repetição. Então, vou repetir. As causas dos acidentes, normalmente, elas estão escondidas nas histórias que as pessoas contam. E aí, claro, ouvindo essas histórias, você vai cruzar com o seu conhecimento técnico
e aí você vai tirar essa e aquela percepção para definir de uma maneira mais técnica a causa. Mas a causa está ali, na historinha que a pessoa te contou. Então, se preste a ouvir com muita atenção. Na elaboração de procedimentos, pessoal, isso aqui é engraçado. Eu vejo muito técnico de segurança ir para um ambiente de fábrica, às vezes, e escrever procedimento, né? Ah, como que é o procedimento do cara operar uma máquina, do cara fazer um determinado processo, e ele toca escrever procedimento. E aí, passa um mês, 2, uma semana, quando tem uma auditoria, alguém vai conferir, o procedimento não está sendo cumprido. E aí que ele se dá conta, por que ninguém está cumprindo o procedimento que eu fiz? Aí, normalmente vem aquele operador, aquele tiozinho mais experiente, mais paciente, e fala para você, meu filho, é que isso aqui, se eu fizer do jeito que você falou, a máquina não funciona, ou o material não entra na máquina, ou eu não consigo tirar a caixa, e assim por diante. Aí você faz aquele... Você passa aquele carão, né? Por quê? Porque simplesmente você não perguntou para as pessoas, ou se perguntou, às vezes não se deu ao trabalho de ouvir exatamente o que elas estão falando. Então, é imprescindível para um técnico de segurança, quando vai para um chão de fábrica elaborar um procedimento, traga as pessoas que fazem a atividade e fala, filho, conta aí, o que acontece aqui? Como que a gente faz esse trabalho? E aí você deixa a pessoa fazer, deixa a pessoa contar, você vai anotando. Depois, se precisar corrigir alguma coisa, e aí você fala, olha, isso aqui não dá para fazer desse jeito porque é perigoso, a gente vai precisar mudar, isso aqui vai precisar alterar. Aí você faz, mas primeiro ouça. Na implantação de EPIs, pessoal, lembre-se que eu dei um exemplo lá atrás da questão do uso do capacete, da roupa de brim, da luva, etc. Muitas vezes a gente, como técnico de segurança, às vezes implanta um EPI novo na empresa, mas não ouve o trabalhador, não ouve se é confortável, se a atividade dele é compatível com aquele tipo de EPI, não ouve, inclusive, às vezes, histórico. Eu tenho experiências de uma atividade que, às vezes, ela nunca foi realizada de EPI, luvas, por exemplo, e nunca teve acidente. E aí, o profissional ir lá implantar um uso de luva. O que aconteceu? Um mês depois que as luvas estavam implantadas, uma semana depois, a pessoa se machuca porque estava usando a luva. Nossa, mas como assim? Mas era uma atividade que girava, alguma coisa assim, que podia agarrar a luva? Não, não era. Era uma atividade que, de fato, exigia necessidade de luva. Porém, o cara implantou a luva, mas só que ele não foi ver com o pessoal se a luva estava confortável, se a luva estava folgada, se a luva estava apertada, enfim. E aí ele pôs um tipo de luva que não era compatível com aquela atividade. Gerou um acidente. Na realização de treinamentos, por exemplo, quando eu vou fazer um treinamento, uma das melhores formas de que as pessoas assimilam o conhecimento é quando elas têm a oportunidade de falar. Aliás, vocês me desculpem, porque eu disparei a falar aqui como uma metralhadora, é porque no final eu pretendo que a gente converse um pouco. Então, eu quero passar o conteúdo para a gente ter uma bagagem. Mas uma coisa muito importante que pode acontecer nos treinamentos é a gente dar oportunidade para que as pessoas falem. E aí a gente consegue, primeiro, medir se o treinamento está sendo eficiente, se as pessoas estão gostando. A gente consegue, às vezes, perceber a oportunidade de melhorar o que a gente está falando e percebe medir se as pessoas estão aprendendo de fato o que a gente está tentando passar. Outra coisa muito importante que acontece na segurança do trabalho, que a gente precisa aprender a ouvir, e eu digo que aqui é o melhor momento para que a gente conquiste um trabalhador. Ouvir as queixas. Como eu já dei o exemplo lá do EPI, do ambiente quente, lembra? Se um trabalhador chega para você para reclamar do calor, etc., e aí você se propõe a ouvir, muitas vezes, pessoal, só o fato de você ouvi-lo, mas ouvi-lo assim de maneira totalmente aberta, sem nenhum tipo de proposição em relação ao que a pessoa está falando, normalmente essa pessoa, na verdade, às vezes acontece o seguinte, ela nem tem esperança de que você vai resolver de fato o problema dela, porque no fundo ela sabe que requer investimento, que requer uma complexidade ali que às vezes está fora do seu alcance, mas ela vai sair mais aliviada, ela vai sair
descarregada daquela situação, e aí ela vai falar, nossa, o técnico de segurança lá, ou a técnica de segurança lá, aquele sim que é bom, porque a gente fala as coisas para ele, ele resolve, ele ouve a gente. E às vezes você nem resolveu, como eu disse, você só ouviu. E outra coisa importantíssima, pessoal, em relação à escuta. A única maneira da gente, uma das melhores maneiras, aliás, da gente convencer as pessoas a fazer o que precisa, é primeiro a gente ouvir o que ela tem a dizer. Por quê? Porque quando a gente primeiro ouve as pessoas, a gente consegue perceber como que é o estilo dessa pessoa, qual que é o perfil dela, se ela é uma pessoa mais direta, uma pessoa mais melindrada, uma pessoa um pouco mais tímida, uma pessoa mais expansiva. E aí você, ouvindo essa pessoa, ouvindo a forma dela se expressar, dela se comunicar, você ajusta a sua comunicação para ficar mais alinhada com a dela. E aí o que acontece? Você vai gerar empatia e quando você pedir as coisas para essa pessoa, ela vai te atender. Isso funciona muito no ambiente de trabalho, porque no ambiente de trabalho você tem aqueles trabalhadores que fazem 5 a cabeça para tudo que você... Mas você também tem aqueles trabalhadores que eu brinco que são os rebeldes sem causa. Eles sempre querem contrariar tudo que vem da área da segurança, mesmo que eles não tenham motivo para isso. E aí, às vezes, você ouvir esse cara, deixar ele falar primeiro, e aí você fala, não, beleza, eu vou te ajudar com isso, mas agora você me ajuda com isso? Aí o cara vai ter aquela questão de que, pô, eu falei, ele ouviu, então eu também vou ouvi-lo. Então, pessoal, a escuta ativa, ela é uma ferramenta importantíssima quando a gente fala de convencimento das pessoas. Oi? Bom, pessoal, eu tenho uma parábola aqui para contar para vocês, mas antes disso, eu vou sair do modo apresentação e eu quero ouvir vocês um pouquinho. Vamos discutir um pouco o assunto. Eu quero agora praticar a escuta ativa com vocês. Renata, se você quiser puxar. Aqui. Nós temos vários comentários aqui, viu, Anilton? Na verdade, eu contribuí, né, com a sua ouvir as queixas sem pré-julgamentos. Muitas vezes, nós vamos lá para a escuta técnica, né, e não para a escuta empática, e a gente já pré-julga, né? Então, a pessoa vai reclamar ou vai fazer uma observação, né? Às vezes somente uma constatação, né? Muitas vezes não é bem uma queixa, é uma constatação. E aí a gente já vem com o nosso pré-julgamento, achando que a gente é dono da verdade, muitas vezes, né? Muitas vezes quando a gente está numa posição de liderança ou alguma coisa assim, acontece, né, de você achar que você já sabe, acontece de você achar que aquilo já está na sua rotina há bastante tempo e tudo mais, e acaba não dando ouvidos, né? A gente acaba já pré-julgando por aquilo que nós já passamos, por aquilo que a gente já viu. Deixa eu só abrir minha câmera aqui, tô falando sem câmera, que chato. E aí, deixa eu ver, abriu isso. E esse ouvir aí, a gente achar que a gente já sabe, na verdade, a gente está pré-julgando por alguma situação que a gente já viveu lá atrás, mas nós temos que ter a consciência de que as coisas mudam, né? E que as situações são diferentes, e as pessoas também são diferentes, e elas conseguem enxergar as coisas de maneiras diferentes, né? Então, esse exemplo que você trouxe de perguntar lá para aquela pessoa mais experiente, mas por que esse processo não deu certo? Por que esse procedimento que está escrito aqui não deu certo? Não deu certo porque a pessoa só observou, né, fez lá uma pesquisa observatória, mas ela não explorou, né, as experiências e a vivência de quem estava lá, né? Então, acredito que seja, nesse caso, né, seria por esse ponto, né? Da gente ouvir sem pré-julgar, sem achar que a gente sabe, sem ficar levando em consideração todas as experiências que você já teve, né? E por isso você ser o dono da verdade. A gente precisa acordar, né, com a vontade
ouvir e entender essas diferenças, né? Sim. Vamos lá, ver se tem mais alguma contribuição aqui, ó. Ouvir antes de agir, né? Marcos Davi falou assim, às vezes o cara não tem simancol também. Existe muito, viu, Marcos? Professor Marcos, existe pessoa assim, porque no começo da explanação, né, do Anilton, ele falou que as pessoas elas têm culturas diferentes, elas vivem, né, em locais diferentes, elas foram educadas de maneira diferente. E isso, gente, é essencial para entendermos o processo de comunicação. Se a gente não entende que as pessoas são diferentes e têm vivências diferentes, né, a gente não consegue se comunicar direito. E o que é comunicação? Comunicação é quando existe um emissor aqui passando uma mensagem e um receptor que receba essa mensagem e entenda. Não é só receber, ele precisa entender, né? E para isso é muito importante que, às vezes, né, eu coloque o simancol nessa pessoa, porque às vezes essa pessoa ela não tem simancol porque ela não foi educada naquilo para que ela tenha o simancol, né? E aí a gente fica meio pré-julgando a pessoa, né? Nossa, não tem educação, nossa, essa pessoa é muito ignorante, né? Mas é ignorante mesmo, ignorante no sentido da falta do conhecimento, né? Vamos lá, vamos ver se tem mais contribuição aí nos comentários. Vamos lá. Legal, Giane colocou aqui, ó, quando falamos e colocamos em prática as nossas experiências e aprendizados, interagimos com outras pessoas e suas experiências, nós aperfeiçoamos as nossas capacidades. Olha que legal, né? Muito importante isso, Giane, é a escuta empática. Muito obrigada pela contribuição. Mais alguém? Renata, tem uma colocação aqui do Felipe Bueno de Campos, que ele fala, acredito também que existem pessoas que preferem diálogos mais diretos no trabalho, aqueles sem rodeios. Acredito que aí entra o que o palestrante disse de ter que entender o outro para se comunicar de maneira mais assertiva. Assertiva. Isso é uma colocação que você fez aqui, muito importante. Eu sou analista comportamental também. E nós temos basicamente 4 perfis comportamentais, né? Executor, comunicador, planejador e analista. Esse perfil que você falou aí, mais assertivo, pessoas do papo reto, de direto ao assunto, são normalmente os executores. Aquelas pessoas que eu chamo de faca na caveira, né? Resultado, faz o que tem que fazer sem muito rodeio. Só que o grande porém é que normalmente quando você vai fazer vai fazer um treinamento, por exemplo, ou algum trabalho assim de maior abrangência no ambiente, numa empresa, você vai lidar com os 4 perfis: planejador. Então, você achar um ponto de equilíbrio em que você consiga se comunicar com todos e mais do que isso, fazer ser compreendido por todos, é um desafio que requer extrema habilidade e extrema sensibilidade do palestrante, do professor, do técnico de segurança, da pessoa que está comunicando, para ela perceber os sinais. Vou dar um exemplo. Acontece várias vezes, eu vou fazer algum treinamento na empresa, e aí às vezes tem 2, 3 diretores lá, que normalmente são caras faca na caveira, só que aí do outro lado está a gerente de RH, está a moça lá da qualidade, está não sei quem, que são aquelas pessoas, o perfil delas que eu conheço são mais zen, que já gosta de uma enrolação, daquela conversinha mole e tal. E aí como que eu calibro isso? Eu tenho que adaptar uma linguagem que não seja insossa lá para os diretores, mas eu também tenho que fazer uma linguagem que não assuste, que não choque as outras pessoas de outro perfil. Então, uma maneira de fazer isso é envolvê-los na discussão, envolvê-los na conversa, pedir a opinião, pedir para que eles se coloquem, porque, de certa forma, quando você coloca o público ali para interagir,
você naturalmente está calibrando o tom do diálogo, porque aqueles que são mais aceleradinhos vão puxar para a forma natural deles se comunicarem. Aqueles que são mais zen vão puxar para a forma deles. E aí, ali, partes, e mais alguém que está ali tentando acertar com os dois lados. Realmente. Importante também. Oh, nossa! Tá saindo aqui vários comentários aí, né? Vamos ler o comentário da Giovana. Acho que a comunicação é extremamente importante, pois a maneira que se fala e também a disposição para escutar o próximo é muito significante para proporcionar a troca do conhecimento. Uma pessoa estando submetida a ouvir o funcionário, assim como o próprio colaborador ouvir o seu chefe, faz com que haja a empatia, de se colocar no lugar do outro, e assim podendo visualizar uma visão, uma perspectiva diferente. E claro que isso é fundamental na empresa, mas não se restringe à vida profissional, pois na vida pessoal isso também faz a diferença, exatamente. Porque nós nos comunicamos em todas as áreas, né, Anilton? A comunicação, na verdade, nós somos seres diferentes, né, seres humanos, que temos polegar opositor, temos racionalidade. Olha, gente, a gente tem racionalidade, a gente tem emoção, e nós precisamos colocar tudo isso, né, a favor da nossa comunicação, porque nós nos comunicamos diariamente com todas as pessoas, com as pessoas da nossa família, com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas do nosso convívio social, né, aquelas pessoas que nós escolhemos estar. E é muito mais fácil, né, a gente se comunicar, é muito mais fácil a gente se relacionar com as pessoas com que a gente escolhe. Mas no trabalho, nós não escolhemos com quem nos relacionar, né? Nós estamos lá e temos que nos comunicar e temos que nos relacionar. Então, levar em consideração esse processo de comunicação, esse processo do saber ouvir, né? E isso acontece também ao contrário, né? A gente fala aí do gerente, né? Mas acontece isso também justamente lá no colaborador. Então, ele escuta alguma ordem, ele escuta alguma coisa, ele já vem também com uma escuta de resistência, né? E como o Anilton mesmo colocou, faz às vezes por birra, né? Então, porque eu não quero fazer o que estão me pedindo, eu quero ser do contra, né? Então, isso realmente acontece. Na verdade, tem que ser dos dois lados, né, Anilton? Exato. Uma coisa, compartilhar um exemplo pessoal com vocês. Na empresa que eu trabalho, quando eu entrei lá 8 anos atrás, há 8 anos, né, como técnico, eu recebi um feedback do meu coordenador na época, que era o seguinte, ele falou, olha, cara, a gente está aqui com a nossa área de segurança do trabalho vem sendo muito criticada, porque fala que a gente vai muito pouco à fábrica, que a gente deveria estar mais presente lá e tal. E o meu chefe era um cara já de 30 e poucos anos de empresa, não estava mais na vibe de ir para a fábrica, de gastar botina, como o pessoal fala, sabe? E realmente, ele era cara de escritório já. E eu, beleza, então eu gosto de fábrica, trabalhei muitos anos em fábrica, dentro da fábrica, ligado à produção, aí eu, beleza. E na nossa área de segurança do trabalho, a gente não precisa usar o uniforme da empresa. Podia ir com roupa social, esporte social, enfim, calça jeans, camisa polo, camisa de manga normal e tal. Aí o que eu fiz? Isso é a primeira semana de trabalho, eu fui e retirei o uniforme. Peguei o uniforme normal, que a maioria das pessoas usam lá, calça jeans, camisa polo, logo da empresa, sapato segurança comum, mais comum que tinha, não comprei nenhum mais invocado, e comecei a circular pela fábrica. Bom, o primeiro choque, assim, que algumas pessoas ainda até o meu primeiro, segundo mês, às vezes me cruzavam lá dentro da fábrica e perguntavam de que área que eu era, porque estavam acostumados com o cara da segurança mais bem vestidinho e tal. Só que, assim, a hora que eu encostava num operador para começar a discutir alguma situação com ele lá que a gente... como que é a máquina? Qual o risco que você tem aí e tal, não sei o quê. Aí ele começava a contar isso e aquilo e tal. E o que aconteceu? As pessoas começaram a me ver que eles poderiam confiar, porque eles me viam como
mais um deles ali, sabe? Como pertencente. Eles não me... O técnico de segurança, às vezes, ele é visto na empresa como alguém do lado contrário. E o nosso desafio é, no ambiente de trabalho, a gente se mostrar como alguém que está do mesmo lado do trabalhador. Esse é o ponto. E para eu estar do mesmo lado do trabalhador, às vezes eu preciso falar a linguagem que ele fala, eu preciso conhecer o comportamento dele, conhecer as dificuldades, conhecer as dores. E a única forma de eu fazer isso é ouvindo. Somente ouvindo eu vou conseguir fazer isso. Do contrário, eu vou supor a forma como as coisas são. E eu não vou saber como as coisas são. Hashtag fica a dica, pessoal. Já estou chamando você aqui de chefe secreto. Não foi essa, não era essa a intenção. Não, a intenção é um professor também, professor Marcos, que está participando bastante aqui com a gente, falou que realmente você foi empático, né? Exatamente, isso é muito importante. Gente, a empatia, ela é um comportamento, né? É uma competência, na verdade, que nós devemos desenvolver. Que é quando a gente tem a capacidade, gente, olha, vocês têm que ir lá buscar no dicionário. O que é empatia, né? O que é empatia? Empatia é uma capacidade intelectual. Então, nós podemos treinar. Antes de agir, nós podemos treinar e tentar, né? Eu acredito que a gente não consiga se colocar no lugar do outro 100%, mas pensar um bom começo, né? Para que a gente tenha uma escuta empática, para que a gente tenha um comportamento empático, nós pensarmos, e se eu estivesse, né, no lugar dessa pessoa? E se fosse comigo? Né? Qual seria a minha reação? Qual seria o meu comportamento perante essa situação? Então, isso realmente vai fazer a diferença na nossa vida, né? Vamos lá, gente. Nós já está acabando o nosso tempo, nós temos só mais 6 minutos para nós acabarmos. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Só levantar a mãozinha. Professora Renata. Professora Renata. Quem fala? Eu, a Paloma. Paloma. Pode falar. Parece que você, em alguma aula sua, você falou, parece que você deu uma explicada para nós sobre empatia em algumas aulas suas. Sim, é que como eu dou aula de marketing, né? Nós precisamos conhecer o consumidor. E para que a gente conheça o consumidor, nós temos que nos colocar no lugar, né, de consumidores, pensar como consumidores para que a gente possa atender as necessidades. Acho que é Evandro, né, que está com a mãozinha levantada. Oi, boa noite. Pode falar, Evandro. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Eu gostaria de fazer um comentário aqui com experiência aqui na área. Eu não sou formado em segurança do trabalho, mas trabalhei numa empresa, eu trabalhei na área de sistema de gestão integrado, né? Sistema de gestão de qualidade ambiental, e também tinha a questão de segurança lá também. É uma empresa aqui de Serquilho, que é Cipatex, junto com a Dupont, na época que a Dupont era sócia ali nessa junção. E a Dupont, ela vende consultoria de segurança. Então, meu processo foi inverso. Quando eu entrei na empresa, a preocupação era muito grande em segurança. E eu, como trabalhava sempre na área de qualidade, então a minha dificuldade maior era fazer com que eles seguissem o sistema de gestão de qualidade, e o sistema de segurança era muito mais forte que o sistema de qualidade. E isso é o inverso de que muitas pessoas acabam enfrentando em empresa na questão de segurança, né? Às vezes a qualidade ali ou a produção é mais forte e a segurança às vezes não é levado muito a sério. Então, o que eu queria deixar de contribuição é para as pessoas que estão se formando agora, que eu não sei qual que é a idade das pessoas, ou se já trabalham na área. Bem eclético, hein? Então, se já trabalham na área ou não, mas eu gostaria de incentivar o pessoal a não desistir e também buscar apoio e tentar se unir com os departamentos, né? Igual vocês estão formando, igual eu tive que me unir
com departamentos de segurança, porque senão não ia ter força para poder fazer o sistema rodar. Então, a gente fez uma pirâmide lá, né? Pegou segurança, qualidade, meio ambiente e montou um sistema único. Não é tentar montar um sistema separado, né? Eu estou falando de experiência própria, né? Eu trabalhei já um bom tempo nessa área. Hoje eu não estou mais nessa área, mas já tive uma boa experiência nessa área. Então, a dica que eu daria para quem está começando agora é tentar montar essa pirâmide aí de sistema integrado e fazer com que o sistema ele funcione de uma única forma, um sistema único, englobando segurança, qualidade e meio ambiente, tudo junto ali para um objetivo só. E buscar o apoio da direção, né? Porque a direção é o principal interessado para que tudo funcione, né? Então, eu só gostaria de deixar essa contribuição só. Obrigado. Legal. Eu vou ler um comentário aqui da Simone, que a Simone ela falou que realmente nós precisamos ter empatia pelo próximo em todos os setores da nossa vida. Ouvir o seu colega de trabalho, assim como a família e os amigos, é muito importante. E aprender com as experiências deles. Olha que legal, né? E ela também colocou um ponto que se faz muito importante, que é nós passamos a maior parte do nosso dia com as pessoas, né, do nossos colegas de trabalho. Então, precisamos sim aprimorar esse relacionamento, né? E o Rodrigo, ele colocou aqui para nós que os profissionais de RH também são mal vistos aos olhos de muitos. São considerados como aqueles que só faz o que a empresa quer. E, na verdade, eles são intermediadores entre os colaboradores e a empresa. São aqueles que procuram sempre achar o melhor caminho que favorecerá ambos os lados, pois a maior riqueza da empresa são seus colaboradores. Exatamente, Rodrigo. Muito obrigada pela contribuição, Giovana, Simone, Evandro, né, que veio contribuir aqui com a gente. E isso vai realmente de encontro àquilo que o Anilton colocou, que a gente encontrar um ponto médio na comunicação, né? E juntando aí com o que o Evandro falou, que a gente precisa integrar todos esses departamentos, né? Então, a gestão ela é dividida realmente em vários pedacinhos. Então, o pedacinho da segurança do trabalho, o pedacinho do RH, o pedacinho da logística, o pedacinho da produção. Só que a empresa, ela funciona como um todo. Então, nós precisamos de todas as partes integradas, funcionando, se comunicando, né? Ouvindo umas às outras para que tudo funcione de maneira harmoniosa, né? E isso a administração faz muito bem, que é harmonizar todos esses setores, harmonizar todos esses pedacinhos, porque é eles que fazem com que a empresa tenha sucesso, tanto sucesso no mercado quanto sucesso no interno, né? Que são com seus colaboradores. É isso aí, gente. Estamos terminando. Vou deixar a última palavra aí para o Anilton. Mais alguém quer falar? Não? Então, vamos lá, Anilton. Eu gostaria de encerrar, pessoal, falando uma rápida metáfora para vocês. Talvez vocês já conheçam, mas é importante. Voltei a compartilhar a tela, espero que todos estejam vendo. Sim. E essa é a parábola da xícara cheia. E ela é o seguinte: existia um grande mestre num determinado local e ele era muito sábio, ele dominava todas as áreas do conhecimento. E aí, por ele ser muito sábio, ele era muito conhecido. Então, um jovem o procurou, viajou muitos quilômetros, dias e dias, para ir até o encontro dele. E esse jovem era uma pessoa muito dedicada, estudiosa, mas ele queria estudar com o melhor mestre, porque ele também queria se tornar um grande mestre. E aí até que esse jovem chegou e foi ao encontro desse mestre e disse o seguinte, e chegou lá, falou, se apresentou: eu sou fulano de tal, eu vim de tal lugar para te conhecer. Aí o mestre falou: legal, seja bem-vindo e tal, aceita um chá? Vou preparar. E nisso, enquanto o mestre começou a preparar o chá, o mestre falou para ele: mas me fale um pouco de você, por que você veio de tão longe à minha procura? E aí esse rapaz começou a falar, para ele: não, eu vim de tal vilarejo e lá eu era especialista nisso e nisso, sabia fazer isso, mais isso, mais isso. E o mestre falou para ele:
mas você ainda está em processo de aprendizagem. Não, sim, porque eu gosto de aprender sempre. Então, mas se bem que eu já sei fazer isso, fazer aquilo, eu tenho esse conhecimento, e nisso o mestre começou a colocar o chá na xícara. E aí, enquanto o rapaz falava todas as competências e habilidades dele, o mestre foi enchendo a xícara, até que a xícara ficou totalmente cheia e começou a derramar. E o rapaz não parava de falar todas as suas habilidades, as suas peripécias, e o mestre despejando o chá na xícara. Aí o rapaz começou a ver aquilo e ficou incomodado, até que ele falou, viu, mestre, você não está percebendo que a xícara está derramando? O senhor não percebeu isso? E aí o mestre falou, pois é, uma xícara cheia já não cabe mais nada. Mais sejam xícaras cheias, porque numa xícara cheia não existe mais a oportunidade de aprendizado, de absorver conhecimento. E como mensagem final, eu digo assim, ninguém é tão sábio que não tem mais nada a aprender, ou tão ignorante que não tenha nada a ensinar. Eu agradeço demais a atenção de vocês, agradeço por me ouvirem e desejo um sucesso esplendoroso na carreira e, sobretudo, na vida de todos vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos a Newton, agradecemos a presença de todos os professores, todos os coordenadores presentes, os alunos que estão participando conosco. Parabéns aí pela participação, foi muito legal. Adorei ficar lendo aqui os comentários, né, as contribuições. Isso é um feedback muito importante para nós. A CIPAT, ela serve justamente para isso. Ela serve para a gente poder compartilhar, para a gente poder escutar, né, ativamente aí, e para que a gente possa trazer alguma coisa de bom para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, para que a gente possa crescer como pessoa e como profissional, tá bom? Agradeço a presença de todos. Vou deixar o convite aqui, né? Amanhã nós temos 2 palestras, uma às 7h30 e uma às 9h30. Nas 7h30 nós vamos falar sobre ergonomia em home office. E às 9h30 nós vamos falar, gente, sobre um assunto muito legal, é um bate-papo que eu vou fazer com os alunos sobre controle emocional. Olha que legal, hein, Anilton? Nós vamos falar sobre controle emocional, sobre inteligência emocional, porque isso é muito importante para a nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, então vale a pena a gente aprender mais um pouquinho. Nós não temos a xícara cheia, nunca vamos ter a xícara cheia, não é mesmo, Nilton? Então, nós vamos colocar um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de sabor aí para a nossa vida e para que a gente possa ser melhores, né, como profissionais e como pessoas. Agradeço a presença de todos. Não se esqueçam de registrar a participação de vocês lá no link. Sai da reunião, já cadastra lá para vocês poderem receber o certificado. Pode falar, Nilton. Como última mensagem, queria agradecer a atenção de vocês. Eu vou disponibilizar esse arquivo para você pelo WhatsApp, aí você fique à vontade em compartilhar com todos. Ótimo. E também meus contatos estarão lá, das redes sociais, WhatsApp. Quem quiser me adicionar no WhatsApp, no Facebook, Instagram, fiquem à vontade, que eu estou sempre à disposição para a gente bater um bom papo e trocar experiências, ok? Tem uma dúvida aqui, os horários que eu falei, manhã ou noite? À noite, tá? Às 19h30 e às 21h30, 7h30 da noite e 9h30 da noite, tá bom? É isso aí, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau, professora. Até mais. Até. Professora, minha esposa mandou um beijo. Quem será que é sua esposa?